Vamos à nossa declaração de fé. Diga comigo: eu sou filho, escolhido, amado, abençoado, perdoado, santo, sem culpa, selado pelo Espírito, a noiva de Cristo. Eu tenho autoridade e eu sou livre da ira de Deus. Amém? Se você não tirou foto ainda, tira foto disso aqui. Tira foto aí, tira print aí, em nome de Jesus. Pastor, o que é isso? É macumba? É? Não, é confissão de fé. Cri, por isso falei. Se eu não tenho fé e coragem para falar, eu não tenho fé para viver. Então quando você declara a palavra, ela vai se manifestando e virando realidade na sua vida. Amém? Vamos dizer de novo? Eu sou filho, eu sou escolhido, amado, abençoado, perdoado, santo, sem culpa, selado pelo Espírito, noiva de Cristo, autoridade no Espírito e livres da ira. Diga assim, ó, livre. Não, tira, livre. Eita, quem é livre aí? A palavra de quinta-feira pegou muita gente, hein? Mas é uma verdade, nós somos livres da ira de Deus. Deus não está irado com você. Se você está em Cristo, o que Ele tem é graça para você. Amém? Amém? Hoje nós estamos na nossa caminhada de Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós lemos até o versículo 8 na semana passada. Nós vamos prosseguir daqui. Diz assim: portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga comigo: eu sou salvo. Quem tem coragem de falar isso sem medo? Então fala, deixa eu ver. Não, travou. Diga: eu sou salvo. Antigamente, quando a gente falava isso, era ignorância, né? Você achando santão, palhaço. Não, irmão, é uma verdade bíblica. Pela graça eu sou salvo. Amém? Amém? Nós somos salvos. Amém? Do quê? Diga comigo: de 3 coisas. A salvação, ela é pregada, mas ninguém fala do quê? Você precisa de aceitar Jesus para você ser salvo. Mas ser salvo do quê? Aí, por a gente não entender, a gente fala do inferno. Só que o inferno é apenas uma consequência daqueles que não são salvos. Por quê? Porque o inferno não foi criado para homem. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, não vou dizer porque eu não lembro. Eu sei que o versículo é 41. Procura aí em Mateus, qualquer capítulo, 25, 41. Confere aí, deixa eu ver se eu estou bom de memória. 25, 41. Se não for, você procura depois. Mas a palavra de Deus em Mateus vai dizer que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. É isso mesmo? Irmão, respeita a minha crentez. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, o inferno não foi criado para o homem, mas todos aqueles que vivem governados pelo diabo serão destinados ao mesmo lugar que ele. Ou seja, não é que se eu não crer em Jesus, ele vai me mandar para o inferno. Não, se você não crê em Jesus, você é controlado pelo diabo. E se você é controlado pelo diabo, por consequência, você vai para o inferno. Não é que Deus está te mandando para lá. Amém? A palavra de Deus diz que numa das cartas de Pedro, que Deus não quer que ninguém pereça, mas pelo contrário, que todos alcancem o entendimento e arrependimento para a salvação. Então, pastor, do que eu sou salvo? 3 coisas, anote isso aí. Primeiro,
da natureza de Adão, que é uma natureza pecaminosa e que está morta espiritualmente. E por estar morto espiritualmente, está separado de Deus. E se está separado de Deus, por consequência vai para o inferno. Mas eu sou livre da natureza de Adão, do domínio do diabo. Diga comigo, domínio do diabo. Não, irmão, vamos? Está com medo dele? Diga, domínio do diabo. Por quê? Porque se eu não estou em Cristo, eu sou influenciado pelo diabo, sim. O diabo manda na minha vida, sim. Pastor, não concordo, problema seu. Então eu sou salvo, primeiro, da natureza do pecado. Segundo, do domínio do diabo, que me escraviza no pecado. Ou seja, eu não consigo sair do pecado. E em terceiro lugar, eu sou salvo da ira de Deus. Lembra que quando Adão pecou, ele não morreu? Lembra disso ou não? Sim ou não? Mas Deus falou que ele tinha que morrer, sim ou não? Adão não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Mas Deus disse a ele que ele morreria fisicamente. Por isso vai chegar o dia da ira de Deus, em que todos aqueles que não se livraram da natureza de Adão serão destruídos no lugar de Adão. Se você quer ser destruído por Deus, continue sendo quem você é. Mas se você quer viver a graça de Deus, Cristo liberta você de Adão e do pecado e do diabo e do tudo quanto é abo que tem por aí. Amém? Amém? Então, salvação não é simplesmente te levar para o céu. Salvação é te livrar de Adão, ou seja, de toda maldição. A salvação, ela te livra do domínio do diabo, ou seja, você não precisa ser refém dele. E você não precisa ter medo de Deus, porque sendo salvo, você tem a graça de Deus para você. Amém? A salvação é o plano de Deus para restaurar o homem no espírito, na alma. No espírito, na alma. Salvação não é simplesmente ir para o céu. Salvação é restauração. Diga comigo, restauração. Então o projeto de Deus, isso que nós acabamos de fazer aqui, cear. Todas as vezes que eu ceio, eu estou declarando no mundo espiritual: eu estou em restauração. Não sou santo como deveria, não sou puro como deveria, mas eu estou no processo. Amém? É por isso que você não pode deixar de cear por causa de pecado, irmão. Porque se você deixar de cear por causa do pecado, você está aqui no segundo, ó. Você está dominado pelo diabo, escravizado no pecado. O pecado ainda manda em você. Dá uma banana para esse pecado seu e vá cear em nome de Jesus, para ele te libertar. Amém? Pastor, eu não acredito. Fica aí então preso com o diabo. Vamos lá. Diga comigo, restauração. Restauração do quê? No espírito, na alma e no... O espírito me liga a Deus. Então Deus quer restaurar a autoridade, Deus quer restaurar a unção, Deus quer restaurar a presença dele. A alma fala de mim mesmo. Então Deus quer restaurar o meu caráter, quer colocar um caráter digno em mim. Deus quer restaurar a minha confiança em mim mesmo, ou seja, aumentar o meu potencial. Tudo que diz a mim, Deus quer me restaurar. E terceiro, no corpo. O corpo me liga ao mundo físico. Então Deus quer restaurar minha saúde, Deus quer restaurar minha vida financeira, Deus quer restaurar minha família. Tudo que diz que é relacionado ao meu espírito, à minha alma e ao meu corpo, o projeto da salvação é para restaurar todas as coisas. Amém? Tem alguma área na sua vida que precisa ser restaurada? Deus quer restaurar. Você crê? Pastor, como que eu faço então para receber a salvação? Diga comigo, 2 passos. Quantos? Quantos? 2 passos. Primeiro passo para eu receber a salvação. Primeiro passo é eu entender a graça. Diga comigo, graça. Ultimamente nós estamos falando muito disso, né? Mas é Efésios, eu só estou seguindo o que está escrito. O que é graça? Graça é Deus fazendo por mim aquilo que eu não mereço. O que é graça? Preste atenção. Eu não sei você, mas tem muita gente por aí que acha que ele só vai ser salvo o dia que ele merecer a salvação. Conhece alguém assim ou não? Eu não posso dizer que eu sou salvo porque ainda não estou digno da salvação. E nunca vai estar, irmão.
Por isso que é graça, porque graça é Deus me dar aquilo que eu não mereço, ou seja, aquilo que não está ao meu alcance. Então, você precisa entender, para ser salvo, que você não será salvo pela sua capacidade, você será salvo porque Deus decidiu te salvar. Amém? Por que as pessoas se afastam da igreja? Porque ela olha demais para ela. Ela olha para as fraquezas dela, ela olha para as dificuldades dela, e pior, ninguém ajuda ela. Aí ela fica endemoniada. Por quê? Porque ela quer mudar, mas ela não consegue, e ninguém ajuda ela a mudar. Lindão, por favor, muda a ótica. Quando você parar de se preocupar com quem você é, e você começar a olhar para aquilo que Cristo fez por você, te garanto que você consegue, e as pessoas também ao seu redor vão começar a entender, e vão mudar com você. Mas qual o problema? Você quer que Adão te ajude, porque perdido do jeito que você está, o outro também está. Se a gente não entende a graça, irmão, Jesus disse: como pode 2 cegos guiar um ao outro? Ambos cairão no buraco. Se eu não entendo a graça e eu quero ajudar você, irmão, eu vou te matar. Eu vou jogar na sua cara os seus pecados, eu vou jogar na sua cara os seus erros. E para mim eu estou te ajudando. Já viu aquelas pessoas que pegam e vão exortar você e mete o pau? Elas não estão exortando, elas estão mostrando que você está errado, mas não dá solução. Irmão, graça é mostrar o erro, mas antes disso, apontar a solução. Qual é a solução? Cristo. Amém? Você nunca vai ser salvo e nunca vai alcançar a salvação se você estiver procurando em você, porque a salvação é pela cruz de Jesus. Amém? Pastor, eu não mereço. Exatamente. Deus vai te salvar justamente porque você não merece. Porque se você merecesse, você não estaria aqui, você estaria lá, um anjinho. Pensa no Benjamin, um anjinho no céu, com esses bracinhos dele. Se você está na terra, você não consegue se salvar. Por isso que Jesus teve que vir para morrer no seu lugar, para você receber a salvação. Amém? Pastor, mas Deus vai me salvar? Que eu não pedi para Deus me salvar, realmente. Mas olha só esse texto aqui, Gênesis 3:12. O homem respondeu a Deus: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu... Preste atenção, aqui Adão acabou de pecar. Deus desce na terra e pergunta a Adão: o que aconteceu? Por que você está desconectado de mim? Sabe qual foi a resposta de Adão? Eu sou fraco, Deus. Eu sou pobre, miserável, pecador. Só confiou demais em mim. Foi isso que ele disse? Não, o que ele disse? Foi a mulher que... O quê? Me deste. Me deste. Aí a gente lê esse texto e diz assim: olha lá, ó, Adão está culpando a mulher. Não. Adão não está culpando a mulher. Adão está dizendo assim: sabe por que eu fiz isso? A culpa é sua. Porque eu estava de boa. Quem que me deu a mulher? Quem deu a mulher para Adão? Adão pediu? Olha o que Adão está dizendo, irmão. Adão é um monstro, irmão, um monstro. Quem mandou você entrar na minha vida com essa mulher? A culpa é sua. E Deus, irmão, Deus é um cara que não existe, Ele não é homem não. Deus falou assim: a culpa é minha, Adão. A culpa é minha, eu podia te matar agora, mas se é autoridade, eu respeito a autoridade. A culpa é minha, então eu vou resolver o problema que eu fiz. Assim como você não escolheu a mulher que eu ia te dar, eu também não vou deixar aqueles que merecem ser salvos pensar que merece. Eu vou dar para quem eu quiser. Se eu dei para você e você se lascou, eu também vou dar salvação para os outros. E o que eles vão fazer com ela é problema deles. Irmão, Deus é nervoso, irmão. Diga assim comigo: Adão culpou a Deus e Deus resolveu em Cristo. Adão pediu a mulher para Deus, você pediu Cristo, está resolvido o problema. Adão pediu a mulher para Deus? Não, foi Deus quem deu. A gente pediu Cristo para nós, mas Deus deu.
Por quê? Porque se o erro é dele, ele vai resolver. E quando se fala de salvação, o homem não entra no meio. Ah, eu não mereço, o problema é seu. É Deus quem está fazendo. Ele vai fazer, Ele vai te salvar. E o que você precisa é aceitar. Como? Diga comigo, crendo. Diga mais forte, crendo. Pastor, então quer dizer que não importa se eu mereço ou não? Não. Não importa o meu estado? Não. Não importa o que eu acredito? Não. Porque o problema é de Deus. Então quem vai resolver é Deus. Pastor, mas eu sou fumante, eu sou traficante, eu sou amante. Problema de Deus, não é seu. Ele que vai resolver o problema. Está entendendo ou não? Pastor, mas eu gosto de cheirar. Vai cheirar Jesus. Porque o problema é dele, não é seu. Porque o pecado não entrou no mundo por culpa sua. O pecado entrou no mundo por culpa de Adão, que quem fez foi Deus. Então o problema começou em Deus, e quem vai trazer a solução é Deus. Você só precisa crer. Pastor, eu não dou conta. Não estou te perguntando. Porque a salvação, diga comigo, é pela graça e pela eu não preciso ver, eu não preciso entender, eu preciso crer. Vira para alguém que está perto de você e fala assim: irmão, o problema é de Deus. Você tem fé para deixar Ele resolver? E aí? Eu sei que trava, irmão, trava, eu sei que trava. Oxi, fiquei verde. Isso vai ficar lindo, hein, na edição, hein? Mas vamos embora, tá verde assim mesmo, vamos embora. Diga comigo, fé. Fé no quê? Fé que eu vou dar conta, pastor. Não, porque você volta no começo. Fé que vai dar certo, pastor. Não, porque isso é muito abstrato. Fé no quê? Diga comigo, no sacrifício de Jesus. A fé não se baseia em você, se baseia em Cristo. Por isso que tem uma cruz desse tamanho na sua igreja, ó. Pastor, é igreja católica? Eu não vou te dar resposta não. Eu até tirei o vermelhão dela, que ela estava bem vermelhona. Está meio azulada. Estava verde agorinha, né? Pastor, por que tem uma cruz na igreja? Para te lembrar que a sua salvação dependeu dele e não de você. Quando você olha para a cruz, você precisa entender: o preço já foi pago. Eu preciso apenas, diga comigo, crer. Está na Bíblia, irmão, o texto que nós lemos. Vocês são salvos por meio da, então diga comigo, graça e fé. Não, diga mais forte, graça e fé. Essas são as duas bases da nossa vida dentro da nova aliança. Deus faz por causa da graça, e eu recebo Deus vai me curar. Por quê? Porque é pela graça. Como que eu recebo? Pela fé. Ai, mas a doença foi eu que causei. Problema seu. Deus vai me abençoar pela graça, e eu vou receber pastor, mas eu estou colhendo o que eu plantei. Se você está plantando é porque Adão te ensinou a plantar. Então o problema é de Deus. Então Deus vai resolver essa colheita maldita sua. Nenhum amém, ó. Nenhum amém. Vou dizer de novo: você plantou a semente ruim, mas se você está em Cristo, a graça está sobre você, e Deus vai transformar a maldição em bênção pela graça, e você vai viver pela fé. Amém? Se você não quer, fica aí com as suas plantações, não tem problema não. Diga comigo, graça e fé. Guarda essas duas palavras, irmão. Graça, sacrifício de Jesus. Fé é como eu recebo. Pastor, eu preciso de uma cura, mas eu não tenho fé suficiente para isso. Olha para Jesus. Tua enfermidade foi lançada sobre Ele, para você crer hoje. Pastor, mas a minha fé é tão pouca. Leia Isaías 53 todo dia. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Uma hora vai dar um bug na sua mente, e ela vai gerar fé no seu coração. Porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade não pode ser contrariada. Se está escrito, vai acontecer.
Amém? Diga comigo, graça e fé. Somos salvos, amém? Amém? Para quê? Eu sei como, mas para quê? Como? Para quê, aliás? Diga comigo, maldição. Não, vai, diga mais forte, maldição. Você nunca se perguntou por que você é de Jesus e você não está no céu ainda? As pessoas dizem assim, não, o importante é ir para o céu. Por que quando a gente aceita Jesus não morre e vai para o céu? Nunca pensou nisso, não? E por que quando as pessoas querem te matar, você fica com medo? Não, você não vai para o céu? Morre, ué. Diga comigo, porque existe um propósito. Para que eu sou salvo? Para restaurar a terra que por causa de Adão foi amaldiçoada. Sabia que essa terra é sua ou não? Sim ou não? A terra foi dada a você. Só que, a bênção de Adão, a Bíblia vai dizer que ele pecou. E por ele ter pecado, olha só o que diz o texto. Gênesis 3,17. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Diga comigo, a terra é maldita por causa de Adão. Fala com a boca, irmão. A terra é maldita por causa de Adão. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. O que é maldição? Maldição é tornar-se inimigo. Então quando Deus disse a Adão, agora a terra é maldita por sua causa, Deus está dizendo assim: Adão, aquilo que eu te dei para você governar, agora é maldito. Ou seja, ele se tornou o seu inimigo. A terra se virou contra Adão. Antes Adão governava sobre a terra, agora a terra está doida para matar Adão, porque ela foi amaldiçoada por causa dele. Pastor, e o que isso implica na minha vida? Doença, peste, seca, alguns negócios aí, crise financeira. Tudo que envolve matéria foi amaldiçoado por Adão, inclusive seu corpo. Por que sai umas doenças do nada? Diga comigo, por causa de Adão. Por que seu cabelo cai? Quem falou que Deus falou que era para o seu cabelo cair? É maldição da terra. Pastor, por que eu perco o sono? Maldição da terra. Pastor, por que as coisas não fluem para mim? Meu dinheiro some. Maldição da terra. Porque olha o que ele disse aqui, ó. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ou seja, você vai trabalhar muito e vai ter pouco. Você vai trabalhar a vida inteira para pensar um dia em aposentar. Maldição da terra. Mas você foi salvo para restaurar o projeto de Deus na terra. Então o que isso quer dizer, pastor? Diga comigo, eu posso. Não, diga mais forte, eu posso viver a plenitude de Deus. A terra se tornou inimiga de Adão. Ela não respeita mais. Por isso o mundo está esse caos. Pastor, foi Deus que mandou o coronavírus? Foi não, foi a terra. Pastor, você ouviu o furacão que teve em tal lugar? Deus está virado. Não é Deus, é a terra. A terra está doida para matar Adão. Você nunca percebeu que no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus queria trazer juízo e condenação para o povo, a terra sempre estava no meio? Fogo que cai do céu, a terra. Dilúvio, terra. Terra que abriu, terra. Terremoto, terra. Porque a terra é inimiga de Adão e ela está doidinha para matar Adão. O que Deus falou para Adão? Adão, você vai trabalhar tanto tentando lutar com a terra, que você vai morrer. Do pó você veio, por pó você. Ou seja, ela só vai se satisfazer quando você morrer. Crise financeira. Ai, a crise é culpa do PT. A crise é culpa do Lula. Um pouquinho. O Bolsonaro falou que ia resolver e não resolveu.
É terra, nego. Onde tem terra, onde tem Adão, tem crise. Deixa eu te dizer uma coisa que você não sabe. Coronavírus vai passar, mas daqui a pouquinho chega outra coisa. Porque enquanto tiver Adão na terra, ela está maldita e ela vai matar todo mundo. É o juízo de Deus. Não, o juízo de Deus é depois do arrebatamento, irmão. É o diabo, pastor. Faz parte. Diga comigo, a terra é maldita. Entendeu por que o mundo é esse caos? Se Deus bipolar, que uma hora quer abençoar e quer matar, ele não existe, irmão. Quem quer matar é a terra. Amém? Olha esse texto aqui, ó. 1 João 5,19. Sabemos que somos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Sabemos que nós somos filhos de Deus, e o que o mundo inteiro está sob o controle do... Esse é o famoso versículo: o mundo jaz no maligno. Aí você lê na sua Bíblia, jaz. Jaz de quê? O que é jaz? Eu jaz, tu jaz, ele jaz. O que é jaz? Está sob o controle do... O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim, ó: por causa de Adão, a terra não tem governante. Se a terra não tem governante, o diabo a controla. E é por isso que as crises estão aí. É por isso que as enfermidades estão aí. Porque não há homem para governar a terra, e o diabo é quem está governando. Dá um amém, fala alguma coisa. Pastor, está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Lucas 4:6. Ele lhe disse, ele quem? O diabo: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles. Sobre quem? Sobre os reinos, e todo o seu esplendor, porque me foram, e posso dá-los a quem eu... Irmão, quem está dizendo isso é o diabo, irmão. E ele está dizendo para quem? Para um homem chamado Jesus, o Filho de Deus. O diabo olhou nos olhos de Jesus e falou assim, ó: está vendo tudo isso aí? Eu posso te dar. O diabo, irmão, meu Deus, se o diabo faz isso com Jesus, imagina com você, que anda assim que ele. Tudo é meu. Eu posso te dar, porque me foi dado. Pastor, quando que nós demos o domínio para o diabo? Quando Adão pecou. Adão é a autoridade máxima da terra. Se Adão cai, o trono fica vazio. Quem está na terra com ele? O diabo. Mas Jesus, ele vem para tomar a autoridade das mãos do diabo e entregar aos filhos de Deus. Por isso que você é salvo, porque lhe foi dado uma autoridade de restaurar o projeto de Deus sobre a terra. Vira para alguém que está perto de você e diga assim: irmão, não deixa na mão do diabo. Pega essa autoridade de volta. Fala para ele: pega essa autoridade de volta. Ô, irmão, o diabo sabe que a autoridade é nossa. Você sabia disso? Só que ele não vai falar nada. Se você entender, ele te entrega. Se você não entender, ele te domina, mesmo sendo você o dono da autoridade. O que Paulo vai dizer? O herdeiro, mesmo sendo menino, não passa de um escravo, porque não tem entendimento. Você pode ser herdeiro de tudo isso, mas com mentalidade errada, o diabo te escraviza. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. A autoridade máxima era Adão. Adão caiu o governo, então o diabo tomou posse, e agora ele influencia o mundo por meio do seu sistema. Mas nós, quando entendemos a salvação, somos chamados para tomar o domínio de volta. Eu vou terminar aqui, por causa do nosso tempo. Tinha muita coisa para falar, mas quinta-feira a gente continua. Você é salvo? Amém? Então existe um projeto de Deus para você tomar de volta a autoridade do diabo. Irmão, o diabo, ele só tem o que tem porque falta homem para tomar dele. Salmo 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. O único legítimo na terra para dominar é o homem. Tanto é que para o diabo operar, ele precisa de um homem para fazer um despacho, para matar uma galinha, para fazer uma oferenda. Porque sem o homem, o diabo não tem autoridade na terra.
Sem você, o diabo não pode dominar a sua vida. Por que você não rejeita o que o diabo está fazendo na sua vida hoje? Pastor, o diabo se levantou. Põe ele para sentar, irmão. Entenda a sua identidade em Cristo. Comece a tomar de volta a autoridade. Pastor, mas ele não vai querer me dar. Eu sei. Por isso que Jesus teve que vir pessoalmente. Se ele tentou engambelar Jesus, você acha que ele não vai tentar engambelar você? Ele vai tentar, mas a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Fica de pé aí onde você está.